nós estamos permitindo, através de ensinamentos, que os nossos filhos sejam doutrinados em algo que é o oposto do que nós cremos. O meu livro, né, fala sobre homeschooling, essa alternativa para que não sejamos mais reféns dessa doutrinação. E ele começa, tudo isso começa, eu era pastor, estava numa reunião e havia vários pastores ali, na minha opinião, pastores piedosos, pessoas que amavam a Jesus, mas de repente eles começaram a contar problemas com seus filhos, e todos eles, com adolescentes, meninos mais novos, e eles relatando como que os filhos estavam se desviando, enfim. E eu fiquei assim, gente, eu conheço esses homens, eles são pessoas piedosas, eles amam a Jesus, mas por que os seus filhos estão tão diferentes deles? E aí, eu os conhecia, eles ensinavam seus filhos em casa, tinham os momentos ali de devocional com os filhos, mas por quê? Ora, imagine que você levasse o seu filho para um colégio romano de segunda a sexta durante 15 anos. E lá nesse colégio romano, a sua fé, a fé cristã, ela será combatida veementemente. Ou, mesmo quando ela não é combatida, ela é ignorada, o que é tão ruim quanto. Por quê? Você está colocando no coraçãozinho da criança que a parte mais importante da vida dela, que é o aprendizado, Cristo não faz diferença. Por que faria diferença em relação a tudo mais? E esse menino então está num colégio romano, sendo ensinado e doutrinado por romanos, depois de 15 anos, isso de segunda a sexta durante longas horas. Depois de 15 anos, muitos pais falam assim, por que meu filho age como romano? É uma coisa totalmente insana, é totalmente doida, é uma coisa assim, é totalmente irracional. E isso também acontece porque nós fomos convencidos, eu inclusive, nós fomos enganados com a seguinte ideia: o ensino é neutro. Esse foi um presente de grego que eles deram para nós. Não, tragam seu filho para a escola secular, que Jesus, a sua fé, é algo que diz respeito apenas ao domingo à noite. Em relação a tudo mais, não tem nada a ver com Jesus. Então, essa ideia de neutralidade, de que o ensino é neutro, é totalmente falsa. Mas lá no passado semearam isso no coração dos cristãos, pastores, enfim, quase todo mundo acredita nisso. E isso foi a grande armadilha que pegou a todo mundo, pegou a todos. Então, alguns exemplos de que a educação não é neutra. Hoje a gente tem, não sei se você lembra, de um grupo de professores com um banner, alguma coisa assim, e estava escrito assim, ó: nós vamos ensinar ideologia de gênero para o seu filho, sim. Nós vamos. Então, essa imagem ficou muito conhecida. Ou seja, hoje eles não escondem mais. Eles têm uma posição, eles têm uma filosofia que rege a educação. Hoje eles não escondem, mas no passado eles transmitiram essa ideia. Não, física, química e tudo mais, a educação aqui ela é neutra. Não há uma filosofia que rege essa educação. Isso é um engano. Uma grande evidência disso: a faculdade. De cada 10, nós temos pesquisas que mostram, de cada 10 alunos cristãos que ingressam na faculdade, 7 abandonam a fé cristã. É óbvio, a gente poderia debater, será que essa criança ele foi bem preparado na sua fé? É óbvio que isso, eu tenho certeza que na maioria das vezes não. Mas mesmo assim, se a educação no nosso país, a escola e a universidade, se fossem neutras, por que leva tantos a optarem pelo humanismo, pelo ateísmo e abandonarem a fé cristã se a educação é neutra? É porque não é neutra, de forma alguma. A gente tem alguns exemplos que a gente pode dar para mostrar que a educação não é neutra e é impossível que ela seja neutra. Tudo que você vai fazer, você precisa de um pressuposto, de um fundamento. Tudo aquilo que você vai construir é construído com base em um fundamento. Exemplo, tem um livro chamado Quem Controla a Escola, Governa o Mundo. Nesse livro, ele mostra como que as crenças religiosas de povos primitivos os impedia de fazer progresso científico. Como assim? Eles acreditavam que hoje choveu porque Zeus está chateado. Hoje está sol porque os deuses estão mais animados. Se você crê que os fenômenos naturais, eles existem a rigor
do temperamento, da personalidade, dos gostos, dos sentimentos dos deuses, se você crê nisso, não faz sentido você procurar entender por que os fenômenos naturais acontecem e estudar esses fenômenos, porque você já acredita que eles acontecem por conta dos sentimentos dos deuses. É algo muito maior. Exatamente. Então, ele explica o seguinte: nessas culturas não foi feito muito progresso científico. Agora, em culturas onde se acreditava que existia um Deus racional, absoluto, com valores morais absolutos, com verdade absoluta, fazia sentido estudar os fenômenos da natureza, porque eles entendiam, há um Deus de ordem. Há um Deus de ordem e essa ordem se reflete também na natureza. Deus não quer que a gente seja pego de surpresa. Exatamente. Então, com base nessa crença, esse pressuposto levou essas pessoas a estudarem. Quer ver um outro exemplo? Imagine que morreu alguém em uma casa. Alguém foi assassinado. E a gente tem o seguinte pressuposto. O pressuposto é esse ponto de partida, esse fundamento. O pressuposto é sempre o mordomo. Sempre é o mordomo. Então, se esse é o pressuposto, se esse pressuposto for falso, você não interessa a quantidade de investigação que você faça, não interessa os critérios investigativos que você venha a adotar. Se você tem um pressuposto errado, você não vai encontrar o assassino se o assassino for uma mulher, porque você já estabeleceu o pressuposto. O pressuposto sempre é o mordomo. Já está no inconsciente coletivo, todo mundo já sabe. É o mordomo. Então não interessa que as evidências apontem para outra coisa, você não vai enxergar. Portanto, a educação hoje, a educação estatal, a educação secular, ela é humanista. Eles dizem que ela não tem uma religião por trás, uma filosofia por trás, mas tem. E a filosofia é humanista. Tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo. Nesse livro, é um livro até antigo, já tem uns 40 anos, 30 anos que já foi publicado. Nesse livro, boa parte do livro, o autor gasta o seu tempo fazendo citações de grandes organizações mundiais que controlavam e controlam a escola. Ou seja, não é uma teoria da conspiração, ele apenas faz citações da Unesco e tantas outras. Uma das citações bem interessantes é que ele diz assim: esse pessoal que tomava e toma conta da educação, fazendo a seguinte pergunta: nós da escola, nós devemos simplesmente ensinar, ou seja, transmitir conhecimentos objetivos como física, química, matemática, ou além disso nós também devemos educar, que significaria moldar o caráter, transmitir valores. Então, ensinar seria transmitir conhecimento objetivo como física, química, e educar seria transmitir valores. Esses donos da educação fizeram a seguinte pergunta: qual é o papel da escola? Transmitir apenas conhecimento objetivo ou também transmitir valores? A resposta dessa galera, não sou eu, não é a teoria da conspiração, deles. A resposta é: a escola tem valores, sim, e ela precisa transmitir esses valores aos seus alunos. Mas quais são esses valores? Não são valores cristãos. Por exemplo, no livro Maquiavel Pedagogo, ele faz uma citação de uma dessas grandes organizações em que eles dizem explicitamente assim: é fundamental que a escola retire os preconceitos que as crianças recebem em suas casas. Que preconceitos? Como, por exemplo, a fé em Deus, de que homossexualismo é pecado. É necessário, então, que a escola ensine às crianças a verdade. Olha que coisa interessante. Mas o que é a verdade? Eles definiram o que é. A verdade é o seguinte: é uma mentira dizer que o homossexualismo é pecado. O homossexualismo é uma opção, cada um é o que a pessoa é. Portanto, cabe à escola ensinar que, olha, você aprendeu com seu pai que o homossexualismo é errado, mas é mentira, tá? As pessoas são o que elas quiserem ser. Ou seja, então eles têm uma filosofia. A escola atual, ela diz que não tem religião, mas ela tem a religião humanista, que é contra a fé cristã.